para ver os presentes já na sessão. Tá? A Secretaria Municipal de Urbanismo, Eliana Lombardi Artigiani, está presente? O suplente, Cleiton Eric Teixeira, presente? Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Laura Seneviva, presente? Presente a Jane, suplente da Laura. Opa, bom dia, Jane, obrigado pela presença. Dia. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, presente? Presente, Douglas, suplente. Muito obrigado pela sua presença, ok? Secretaria Municipal de Educação, Fernando Padula, presente? Presente, Maria Amélia, representando o secretário Fernando Padula. Bom dia. Bom dia, Maria Amélia. Obrigado pela sua presença. Um prazer. Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Ricardo Teixeira, presente? Bom dia a todos. Rogério, representando o secretário Ricardo. Ok. Rogério, obrigado pela presença. Tá ok, Rogério? Secretaria Municipal de Saúde, Magali Batista, presente? Suplente, Mônica Massumi Rossaca, presente? Por enquanto, não. Secretaria Municipal de Justiça, Marcelo Masquieto, presente? Suplente, Marcos Vinícius de Jesus, ao fim, presente? Não, por enquanto, não. Secretaria Municipal de Habitação, Vânia Cristiane Salinas, presente? Presente. Bom dia a todos. Opa, bom dia, Vânia. Muito obrigado pela sua participação. Secretaria Municipal de Justiça, o Marcelo Mosquieto, Marcos Vinícius de Jesus Bonfim, presente? Suplente? Não, por enquanto, não. Você quer perguntar aqui? Então, deixa eu continuar aqui a chamada. Secretaria Municipal de Relações Internacionais, o Francisco Moura de Castro, presente? Felipe Matsuda Toledo, pela SMRI, presente? Por enquanto, não. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Karina Bege de Almeida, presente? Luiz Fernando da Silva e Silva, presente? Não, por enquanto não. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A Rafaela de Fonro Oliveira, presente? Oswaldo Lucon, presente? Pela CEMIL? Não, por enquanto não. Abimac, Reinaldo Sarques, presente? Bom dia a todos. Reinaldo Sarques, presente. Opa, obrigado pela presença, Reinaldo. Fiesp, Marco Antônio Barbieri, presente? Luciano Rodrigues Coelho, presente?
Não, por enquanto não. USP, Tércio Ambrise, presente. Maria de Fátima Andrade, presente? Não, por enquanto não. Unesp, José Alexandre de Jesus Perinoto. Perinoto, presente? Professor Edson Piroli, suplente. Bom dia, presente. Obrigado, Edson, pela presença. Instituto de Engenharia, José Manuel de Oliveira Reis, presente? Henrique Dias de Faria, suplente, presente? Não, por enquanto não. SOS Mata Atlântica, Marceirota, presente? Não, por enquanto não. A NTP, Olímpio Álvares, presente, que acabou de entrar. Tá? Bom dia, Olímpio. Presente. Obrigado pela presença. Tudo bom? Tudo bem, você. OAB São Paulo de Tarso, presente. André Castro Santos, presente, suplente. Tatiana Cumbuba, presente? Não. Vamos lá. Secov. Hamilton de França Leite, presente? Eduardo de la Mana, presente? Presente. Bom dia a todos. Bom dia, Eduardo. Satisfação aí com a tua presença. CREA. Vinícius Marinelli, presente? Suplente do CREA, presente? Não, por enquanto não. Cal. Roberta Crônica, presente? Está aqui. Bom dia a todos, presente. Só aqui pelo CAL. Obrigada. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Anama. Mário Mantovani, presente? Luiz Marcelo Marcondes Pinto, presente? Não. Então, já temos aqui o quórum, né? Então, Maria Fernandes, deixa eu passar aqui a palavra. Tá? Maria Fernandes, pode falar, por favor? A palavra é sua, está pedindo aqui. Alô? Maria Fernandes, está mudo, não estamos aqui escutando você. Maria Fernandes seria eu, da Secretaria Municipal de Educação? Maria Amélia? Essa daí, ele estava com a mãozinha levantada. Eu estava com a mão levantada porque eu queria solicitar que eu ainda estou como convidada e eu já assumi no lugar da Miriam. Então, eu não estou recebendo, eu soube da pauta ontem, no fim do dia. Então, eu já escrevi no chat o meu e-mail, inclusive, e se vocês puderem me colocar nas comunicações, eu agradeço muito. E já vai ser providenciado. Então. Muitíssimo obrigada, viu? Olha, prazer aqui em tê-la participando hoje. Obrigada, muito obrigada. Então, vou dar início à 98ª reunião do Comitê de Clínica e Economia. A ata da reunião, da última reunião, da 97ª, foi mandada aí a todos, né? Pelo que foi informado aqui, pelo nosso secretário, e eu gostaria de saber se há algum reparo na ata escrita, né? Lembrando que todas nossas reuniões são gravadas e na íntegra no YouTube, para acesso, né, a qualquer cidadão e também aos membros do nosso comitê prever o que não participar. Bom, então, ninguém aqui tendo nenhum reparo aí à última ata, dou a ata da 97ª reunião como ata. Ok? E passo a pauta de hoje. Tá?
que é uma apresentação tá? Com o título de Resíduos Orgânicos, Alternativas e Soluções. Tá? Vai ser apresentado pelo Fabrício Honda, tá? Vai ser apresentado pelo Danilo Trevisan e pelo Alfredo, que está aqui ao meu lado. Então, eu peço ao... Okay? Perdão, é que está cortando um pouco a ligação aqui. Eu não identifiquei a ata da última reunião também, eu só recebi o calendário que mandaram. Eu Tá. não sei se ele se perdeu aqui no meio das reuniões, mas aí se pudessem mandar, o que eu recebi foram os documentos que a gente tinha feito. A ata agora também já está no chat. Aqui está o secretário Fernando Pinheiro Pedro, né? E aqui me tocou isso aí, que além de alguns já terem sido mandados, ele pode ter havido algum extravio, mas eventualmente já estão à disposição. Ok, Maria? Tá ótimo, obrigado, viu? Ok. Então, eu vou voltar aqui à pauta, né, e passar a palavra ao Fabrício Honda, né, da Actas, que vai se apresentar e vai fazer a abertura da exposição de hoje. Por favor, Fabrício, palavra aqui. Pois não, muito obrigado. Bom dia a todos, eu sou o Fabrício Honda, eu sou de formação engenheiro eletricista, aqui acompanhando o grupo. Vou fazer uma breve apresentação institucional do nosso grupo empresarial e das empresas e vou passar a palavra rapidamente aqui para o Danilo, que é o mentor da pauta que realmente vem ao caso hoje. Então, a Enesa, ela é uma empresa que existe desde 1977. Aqui hoje temos a oportunidade também de ter o Alfredo Novaes, que foi, até um passado extremamente recente, presidente da Enesa. Eu vou dar a palavra para ele. É uma empresa que está localizada em São Paulo. Ela nasceu como uma empresa na área de montagem eletromecânica e hoje ela tem negócios em outras áreas. Uma das áreas, Alfredo, se quiser me cortar, temos a Actas Engenharia, que faz a parte de estudos, projetos e EPCM para instalações industriais. Temos a própria Enesa Engenharia, que é uma empresa muito grande, muito tradicional na parte de montagem eletromecânica, e a Impacto Energia, que é a empresa a qual o Danilo e hoje o Alfredo também fazem parte. Existe também a empresa, a Laurent, que faz aluguel de máquinas pesadas para montagem eletromecânica. Então, é uma empresa que oferece solução na parte de projeto, como de fio a pavio, desde o estudo, tecnologia, equipamentos e a própria montagem em si. Então, é um grupo que atuou praticamente todas as grandes empresas e projetos de culto aqui no Brasil nos últimos anos, começando por Itaipu, onde o Alfredo atuou, passamos na área de siderurgia, mineração, energia. Hoje tem uma atuação muito grande na parte de papel celulose. Se você quiser falar. Bom, a Enesa, bom dia a todos. Meu nome é Alfredo Novaes. Sou um dos fundadores da Enesa Engenharia. Nós temos 45 anos de mercado. Atuamos praticamente em todos os segmentos, desde a área de petróleo, papel, mineração, siderurgia, alumínio, todas essas áreas. Dentro da Enesa, nós temos lá os nossos braços, que hoje é composto pela Actas, que é a parte de projetos. Temos a parte de soluções e parte de desenvolvimento, que é a parte do impacto. Temos a parte da Enesa Engenharia, que é a parte de construção, de grandes construções. Temos também a parte de a Laurent, que é onde nós fazemos, então, toda a locação de grandes equipamentos. Então, todos os equipamentos que necessitam de uma construção, seja ele qual for, nós temos condição de estar suprindo isso aí. Então, a ideia foi montar esse grupo, onde começa com a parte de desenvolvimento de soluções e entregar, então, para o cliente
o produto acabado, o produto funcionando. Inclusive, se o cliente tiver necessidade, nós podemos fazer também a operação e a manutenção do projeto. Vamos pular aqui, especificamente por um caso que eu acho que são dois assuntos que são de bastante interesse da sociedade. Primeiro, é uma obra que o Alfredo pessoalmente comandou, que é o recorde brasileiro de horas trabalhadas sem acidente. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A Inesa tem uma preocupação muito grande em todos os seus trabalhadores, tanto no que diz respeito à segurança desse trabalhador, como na parte social também. Então, esse é um recorde brasileiro. São 20 milhões de horas trabalhadas sem nenhum acidente, nenhum tipo de acidente. Ou seja, essa é uma preocupação da Inesa constante em todos os projetos que realizam. Além disso, quer dizer, nós temos sido agraciados com diversas premiações nas mais diversas empresas, mais diversos segmentos, também com relação a, não só à parte de segurança, mas também com a parte de responsabilidade social. O padrão da Inesa, onde nós vamos executar o nosso trabalho, não só a gente realizar o trabalho com qualidade, com segurança, mas também deixar alguma coisa para aquela comunidade, para aquela região onde a gente está trabalhando. Isso tem feito, então, uma diferença muito grande com relação à presença da Inesa nos mais diversos municípios do Brasil. Bem, eu vou passar a palavra para o Danilo. Você vai me dizer, eu vou passando os slides para você também. Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer ao Paulo Moraes pela oportunidade, a todos os presentes aqui para falar um pouquinho sobre resíduos orgânicos. A Impacto Energia é uma empresa que iniciou suas atividades por volta de 2015 como uma startup, na verdade 2012 como uma startup, e o foco principal dela é produzir energia renovável e biocombustíveis. São todos engenheiros químicos que se reuniram e falaram, bom, vamos tentar limpar o mundo. A nossa estrutura é uma empresa de desenvolvimento de projetos, basicamente. Mas nós desenhamos, construímos, investimos e operamos nesses projetos. Estamos divididos em 4 áreas específicas. Iniciamos nossos projetos, a questão, no início de tudo, eram projetos baseados em biomassa. Ou seja, plantamos florestas de biomassa e fazemos todo o trato, colheita e processamento para substituir combustíveis fósseis, queimando biomassa, gerando vapor e energia, que a gente chama de CHP. Nosso primeiro projeto foi na Dow Química, no Polo Petroquímico de Camaçari, onde construímos uma unidade de CHP processando 150 toneladas hora de vapor e 27 megas de energia renovável. É considerado o primeiro case mundial de uma petroquímica substituindo combustível fóssil por combustível renovável. Logo em seguida, fizemos algo similar com a Braskem, com a Oxiteno e também com a Dow numa segunda planta. Em 2015, nós entramos no mercado de biogás. E o nosso primeiro projeto em biogás foi biogás de aterro sanitário. Por quê? Apesar de que o biogás de aterro sanitário ser um combustível de baixo poder calorífico e alto nível de contaminação, ele é prontamente disponível. Basta você ter um aterro operando em condições, em boas práticas de operação, melhor dizendo, que você consegue capturar esse biogás, condicioná-lo e queimar isso em motos geradores, gerando energia renovável. Ao longo do tempo, percebemos que isto era muito alinhado à economia linear. Resíduos sendo
provocando, indo para um aterro sanitário, e eu simplesmente capturando parte desse potencial metanogênico e gerando energia com isso. Foi então que nós começamos a estudar biodigestão anaeróbica. E biodigestão anaeróbica, que é o tema dessa apresentação, está intimamente ligado a resíduos orgânicos. O terceiro pilar da nossa conversa, ou da nossa empresa, da Axel, diz respeito à energia solar. Nós temos projetos, temos plantas solares instaladas no Brasil, operamos e produzimos energia e vendemos essa energia solar renovável para empresas de grande porte que tenham esse compromisso em tornar sua matriz energética com baixa pegada de carbono. E, por último, o quarto pilar é o pilar dos biocombustíveis. Então, nós temos uma planta de etanol de cana-de-açúcar, onde tudo começou, e dessa planta nós aprendemos a tratar o biocombustível. Diga-se que essa planta também nos permite não só produzir o bioetanol para combustível em transporte, mas também nos permite produzir 53 megas de energia elétrica queimando a biomassa desse processo. Aprendemos muito com essa planta, o que nos incentivou a buscar um projeto de etanol de milho. Estamos construindo uma planta de 1.200.000 toneladas de capacidade de processamento de milho. E essa planta nós batizamos de biorefinaria. E biorefinaria pelo simples motivo de que, a partir de todo o processo básico de produção de etanol de milho, nós conseguimos criar novos biocombustíveis, e eu posso te dar alguns exemplos. Primeiro seria você transformar o próprio etanol em combustível de aviação renovável. Através da tecnologia de etanol do jet, você fazer o bioquerosene de aviação renovável. O segundo é você capturar o CO2 dessa planta, pelo processo fermentativo, liberando esse CO2, e transformar isso em metanol. Metanol é um biobunker, é um substituto do óleo bunker de navios. E é muito simples, é só você reagir o CO2 com hidrogênio verde e que você consegue produzir o e-metanol, como é denominado no mercado internacional. O terceiro processo é você aproveitar o óleo vegetal, que é um subproduto do processamento de milho, o processo de etanol, e produzir HVO ou biodiesel. Né? Então, percebam vocês que uma planta como uma planta de etanol de milho pode se tornar realmente uma biorefinaria no conceito de que você tem todos os processos num único local, aproveitando o subproduto de cada um desses processos e ter aqui um portfólio de produtos renováveis com uma fonte de biomassa que, no caso específico, é o milho. Pois bem, essa é a impacto energia em poucas palavras. Eu quero entrar objetivamente no nosso trabalho, onde o conceito aqui é usar o biogás do resíduo sólido urbano, com foco na fração orgânica desse resíduo. Nós sabemos que o resíduo sólido urbano pode apresentar um potencial energético muito grande. Se nós dividimos no conceito mais moderno do resíduo sólido urbano entre resíduos orgânicos, resíduos recicláveis térmicos e resíduos não recicláveis e não orgânicos, nós teríamos basicamente essa composição, onde 50% do resíduo sólido urbano, em prática, é resíduo orgânico. E 20% são resíduos ou rejeitos desse resíduo.
considerando, portanto, que 30% você iria reciclar comercialmente. E aqui eu estou falando de plásticos, estou falando de metais ferrosos, metais não ferrosos, entre outros. No resíduo orgânico, eu estou falando basicamente de restos de comida, frutas, legumes, verduras, enfim, tudo aquele que nós denominamos como resíduo orgânico úmido. Os não recicláveis e não orgânicos todo aquele resíduo que não se enquadra nessa classificação e que, obviamente, tem como potencial energético a sua derivação para combustíveis derivados de combustíveis urbanos. Né? No resíduo orgânico, nós estamos falando aqui em transformar isso em biogás, que, por sua vez, pode virar biometano, que é um gás natural renovável, ou eu posso simplesmente usar o biogás para gerar energia elétrica térmica e como intermediário químico para a produção de outros produtos. Consequentemente, você tem aqui uma proposta de valor usando o resíduo sólido orgânico para produzir o biogás, ou a fração do resíduo sólido orgânico para produzir biogás. O que o mercado faz? Bom, eu quero fazer um parênteses aqui e mostrar o que o mundo está fazendo. Porque há mais de 6 anos, nós temos viajado pelo mundo e buscando exemplos do que é feito no mundo inteiro. Eu quero mostrar para vocês que, nos Estados Unidos, existe uma política muito específica para esses orgânicos. Os grandes geradores de resíduos orgânicos em certos estados americanos são, de certa forma, obrigados a dar uma destinação correta a esse resíduo orgânico, que não seja o envio ao aterro sanitário, caso ele tenha uma alternativa. E quais são as alternativas que geralmente se encontram nesses países? Compostagem é uma alternativa, embora a compostagem tenha um limite técnico de volume, de processamento de volume. Quando se fala em 25, 50 toneladas dia, compostagem é muito interessante. Mas quando você fala em 400 toneladas dia, 500 toneladas dia, 600 toneladas dias, compostagem torna-se um processo de transformação muito complexo. Bom, e aí, então, o que fazer? A biodigestão casa perfeitamente a esses volumes. Estados como Califórnia, Massachusetts, Vermont, tem essa política que fala o seguinte: olha, você deve disponibilizar o seu resíduo. Caso você não encontre um destino correto, você pode mandar para um aterro sanitário. Mas não é o objetivo. E por que não é o objetivo mandar o orgânico para um aterro sanitário? Por questões de processo. O resíduo orgânico, ele é enviado a um aterro sanitário, ele causa uma série de problemas operacionais ao aterro sanitário. Ele causa, principalmente, uma desestabilização do maciço do aterro, tornando o aterro uma estrutura instável, e para que ele possa tornar essa estrutura um pouco mais estável, eles têm que fazer, de certa forma, uma compactação com terra, com argila, por exemplo. Então, ele constrói camadas de 2, 3, 4, 5 metros de espessura, compacta e depois vem com terra por cima. Essa estrutura percola e gera chorume e cria vetores. E chorume é um líquido, um efluente altamente poluidor e de difícil tratamento, tornando o processo extremamente caro e inócuo, na maioria dos casos.
Então, evitar que o orgânico úmido chegue até o aterro sanitário é uma das formas para que isso aconteça, para que se evite isso. E a biodigestão é, sem dúvida alguma, eu vou mostrar alguns pontos para vocês nos próximos slides, a melhor solução. Aqui, no próximo slide, são algumas cidades americanas que também possuem. Esses aqui são só alguns exemplos. Mas recentemente, estive visitando Toronto, no Canadá, onde eles estão construindo um projeto para receber 600 toneladas dia de resíduo orgânico. E a cidade de Nova York também está com um projeto também de 600 toneladas dia de resíduo orgânico. No próximo slide, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o caso do Reino Unido. O Reino Unido, em 1996, aplicou um imposto sobre os aterros sanitários, de forma a refletir os custos ambientais desse aterro. O objetivo, na verdade, era reduzir os níveis globais de resíduos produzidos, mas também evitar que esses aterros recebessem resíduos. E olha só o que aconteceu aqui. No próximo slide, vocês vão ver um gráfico onde essa linha ascendente é a taxa de imposto cobrada pelo governo aos aterros sanitários e as linhas descendentes foi o reflexo desse imposto. E para onde foram esses resíduos? Esses resíduos foram destinados à reciclagem. Bom, primeiro, uma conscientização do gerador a reduzir o volume de resíduos gerados. Segundo, uma reutilização de parte desses resíduos gerados. Terceiro, uma reciclagem de parte desses resíduos gerados. E quarto, por último, uma destinação, geralmente, de uma forma a produzir um ativo energético, principalmente no que diz respeito ao orgânico. Então, houve uma mudança de destinação do orgânico úmido, que era antigamente destinado ao aterro sanitário, para os projetos de biodigestores. Eu estive na Inglaterra visitando vários biodigestores que recebiam esses resíduos. Eu visitei basicamente 5, um dos quais eu usei como modelo para o projeto que nós desenvolvemos no Brasil, que eu vou falar logo em seguida, mas é notório a mudança da cultura da destinação do resíduo orgânico para o biodigestor, aproveitando não só a questão da produção de energia elétrica renovável, da energia térmica, que o próprio processo de geração de energia elétrica permite, da produção de biometano para substituir gás natural, e isso hoje, em função da guerra da Ucrânia, tem um papel importantíssimo na matriz energética, não só da Inglaterra, mas como da Europa continental. E, por fim, a produção de biofertilizante. E foi muito interessante uma conversa que eu tive com um operador de uma dessas usinas, que ele me confidenciou o seguinte, que no início, quando eles começaram a operar a usina, o biofertilizante era dado aos agricultores. Chegou num determinado momento em que havia uma certa disputa pelo volume limitado de biofertilizante e eles começaram a vender, a ponto de empresas multinacionais, em que me permitam citar o nome aqui, a Yara Fertilizante, chegou para essa usina e falou assim, cara, eu quero um contrato para comprar o seu biofertilizante por 10 anos.
Tamanho a importância que esse biofertilizante tinha na economia local de produção de alimentos. Eu acho que a Maria quer fazer uma pergunta. Não, eu acho que ela já fez, ela já fez tirar. Ok, desculpa. Bom, então vamos dar uma olhada no que é feito hoje, de uma forma genérica, aqui no Brasil. Basicamente, o aproveitamento energético que se tem de resíduos orgânicos se dá através de biogás de aterro sanitário. Eu coloquei aqui um esquema muito simples para ilustrar o que se faz, mas basicamente você tem a coleta seletiva de um lado e a coleta convencional de outro, mas no fim do dia, até mesmo a coleta seletiva encaminha dejetos que não são comercialmente reciclados para o aterro sanitário. E ali que ocorre. Consequentemente, você tem no aterro sanitário o estudo do potencial metanogênico do aterro, onde depois você determina como fazer a prospecção e a coleta desse biogás. Isso se dá muito parecido com poços de petróleo. Você tem a distribuição geográfica do aterro e aí você vai perfurar poços onde você vai instalar cabeças de poços para coletar, aplica uma pressão, um vácuo, né? E esse gás, então, é coletado, devidamente condicionado, e aqui no caso específico, você filtra, tira as umidades, tira todos os outros contaminantes e queima direto em motogeradores que produzem energia. Ou então você faz um processo de purificação desse biogás, transformando esse biogás em biometano. Qual o grande problema disso? O problema aqui é a escala. Por quê? Porque, primeiro, você só consegue capturar ao redor de 60% todo o biogás gerado num aterro sanitário. Eu falo isso de experiência própria. Duas plantas fazendo isso. Eu tenho uma planta no Rio Grande do Sul, um aterro que recebe 800 toneladas dia de resíduo, onde eu produzo 3 megas de energia elétrica por hora. Essa energia eu vendo para o Banco Santander, para a Itália Telecom, e para uma rede de postos de combustíveis estadual, que tem mais de 150 postos de combustíveis, e todas essas unidades usam essa energia renovável para iluminar os estabelecimentos. Por outro lado, nós entendemos que a eficiência disso é muito baixa. Eu continuo emitindo metano no meio ambiente. Eu não consigo capturar todo o biogás que um aterro sanitário produz. E, se eu fosse transformar isso em carbono, eu teria um problema seríssimo de volume. Porque 800 toneladas por dia, para essa finalidade, ele ainda é considerado pequeno. O volume de biogás é muito grande. Desculpa, é muito pequeno. E eu tenho que investir altos em equipamentos para tratar esse biogás. O que significa tratar esse biogás? Um biogás que tem aproximadamente 50% de metano apenas. Altamente contaminante. E depois tem alguns contaminantes, como o siloxano, por exemplo, difícil de ser tratado. Difícil de tratar. Então, eu preciso de equipamentos extremamente robustos ou combinações de tecnologia, como, por exemplo, o Orange, o SA, para especificar esse biometano de acordo com a ANP. Consequentemente, a melhor solução, ou a solução mais viável, que a gente fala, é queimar o
Uma segunda solução para isso seria usar a fração orgânica do resíduo sólido urbano, denominado de fósforo, para produzir, juntamente com resíduos de grandes geradores, para fazer a biodigestão. A questão é que o tratamento mecânico que eu tenho que empregar para separar a fração orgânica é muito deficitário. Ele traz consigo uma série de outros contaminantes indiretos, na sua maioria, como, por exemplo, vidro, metais. Eu necessariamente não tenho como limpar, a não ser eu enviar isso ao biodigestor. Quando eu envio esses inertes ao biodigestor, como o nome diz, eles são inertes, eles entram de um lado e saem do outro. Consequentemente, o biodigestado, que é o efluente para o biodigestor, eu não posso usar para fertilizante. Porque eu estou levando esses inertes, cacos de vidro, metais, entre outros, para o campo. E aqui é muito simples você ver. Basta você pegar esse composto ou esse fertilizante, pôr na mão e mirar contra o sol. Se brilhar, significa que o nível de contaminação é muito alto. A carga orgânica existe, mas o nível de inorgânicos é muito alto. Seria um crime ambiental eu levar isso para adubar qualquer tipo de cultura. Consequentemente, a fração orgânica do resíduo sólido urbano não é tecnicamente feita. Eu estou sendo ineficiente de duas formas. Na produção do biogás, porque eu estou colocando mais inerte dentro de um bioreator, e na produção de um biodigestato de uso não nobre. O que se faz geralmente quando se produz esse tipo de biodigestato contaminado com um alto nível de inorgânicos? Se queima, seca e queima. Por quê? Ao queimar, esses inorgânicos saem na cinza. Eu só estou empurrando o problema para frente ou passando um problema para o outro. Seguindo aqui. Quando você... O que se tenta fazer? Olha, uma das alternativas que o mercado geralmente pensa é: deixa eu diluir essa fração orgânica do resíduo sólido urbano com resíduo segregado na origem. Orgânico segregado na origem. Aí eu diminuo isso, quem sabe eu posso transformar isso num problema menor. Nós estamos aqui, nesse caso, tentando tampar o sol apenas. Mas qual é a nossa solução? Depois de conhecer vários projetos do mundo, nós trouxemos para o Brasil o que nós acreditamos ser a coisa mais viável, sob o ponto de vista técnico e econômico. É você fazer uma segregação na origem. Ou seja, você separar na origem os três componentes do resíduo sólido urbano. Você separar os recicláveis técnicos, você separar os resíduos orgânicos e você separar os que nós chamamos de rejeito. Ao fazer isso, eu tenho um orgânico de alta qualidade. Olha, o reciclável técnico já tem o seu mercado formado, já está lá, é só entregar e eles sabem como fazer isso. O rejeito, você pode transformar o rejeito num bio-CDE. Também é possível fazer isso e já se faz isso. O que não se faz é segregar o orgânico na sua origem. Os grandes geradores, por lei, são obrigados a fazer. Então, se eu juntar o resíduo orgânico de alta qualidade proveniente da segregação do consumidor normal, juntamente com o resíduo orgânico separado dos grandes geradores, eu tenho um resíduo orgânico de alta qualidade. E esse resíduo orgânico de alta qualidade eu jogo no biodigestor. E aí eu vou produzir biogás de alta qualidade
e um biodigestato de alta qualidade. Quando eu falo em produzir um biogás de alta qualidade, eu estou falando em produzir biogás que tenha 65% até 70% de metano dentro dele. E baixíssimo nível de contaminação. Contaminação. Siloxano não existe. O nível de H2S extremamente baixo, abaixo de 200 ppm, entre outros contaminantes. Então, eu posso, sim, ter um biometano de alta qualidade, a um custo extremamente competitivo, e posso ter um fertilizante também de alta qualidade, com micro, médio e macronutrientes, e que eu posso devolver ao campo para gerar o alimento que serviu de base para a produção do meu biogás, né? Através de suas sobras, obviamente. Então, esse é o que nós pensamos e colocamos em prática através de um projeto que estamos fazendo com a Sabesp de São José dos Campos. Pode passar mais um, por favor. Então, qual é o nosso projeto em São José dos Campos? Nosso projeto em São José dos Campos permite fazer o que nós chamamos de codigestão anaeróbica, que é a digestão de duas correntes específicas. A codigestão do lodo de ETE, porque o lodo de ETE das estações de tratamento de esgoto, principalmente da Sabesp, tem o mesmo destino final que é o aterro sanitário, provocando os mesmos efeitos que o orgânico úmido provoca. E vale lembrar aqui que o lodo de ETE representa apenas 2% da operação da Sabesp. Porém, representa 60% do custo dessa operação, porque a logística e o descarte desse lodo vai para um aterro sanitário. E mais, não há nenhum aproveitamento energético desse lodo. Pois bem, então nós prestamos atenção nisso, mas assim, diferentemente de outros países que visitamos, aqui nós temos uma oportunidade a mais, que é oferecer à Sabesp uma alternativa que ela hoje não tem, de transformar esse lodo num ativo energético. Consequentemente, nós estamos focando, do outro lado, os grandes geradores de resíduos orgânicos. Como nós estamos falando em São José dos Campos, nós estamos falando com Nestlé, com Heineken, com Ambev, com Unilever, com Mars, que são grandes geradores que estão menos de 20, 30 quilômetros da onde a usina vai ser instalada. Esses grandes geradores não têm também uma destinação adequada. Hoje, parte vai para a compostagem, não mais do que 25 toneladas de cada um deles. Mas a grande maioria vai para o aterro sanitário. E o grande detalhe, não há uma descaracterização desse resíduo. Significa que eu ouvi isso da alta diretoria da Nestlé, que ele fala assim, você sabe o que aconteceu outro dia? Aquele cereal matinal da Nestlé, aqueles Corn Flakes, estava fora de especificação, foi para o aterro e nós encontramos pessoas catando aquilo lá para consumo humano. Isso tem um liability enorme, velho. Quando eu pego uma caixa dessa e levo para o meu processo foi desenhado para destruir totalmente não só o produto, cornflakes, mas também com a embalagem. Não permitido que ninguém identifique o que foi ali. Tá? Então, é exatamente esse é o projeto que nós estamos desenvolvendo lá. O projeto é muito simples. Aqui nós temos uma ilustração, né, do que seria o projeto. O projeto está em andamento. O projeto pretende, o plano é ele entrar em operação em janeiro de 2025. Tá? Mas, veja só, eu tentei colocar do lado um fluxo muito simples para que vocês possam entender. Eu tenho 3 tipos de resíduo. Eu tenho o lodo de ETE, o resíduo sólido orgânico
e o efluente líquido, o que eu chamei de resíduo líquido orgânico nessa imagem. O resíduo líquido orgânico é exatamente aqueles líquidos provenientes de processamento, principalmente de alimentos, como, por exemplo, laticínios, como, por exemplo, bebidas, incluindo logística reversa, cerveja, refrigerante, sucos, chá, tudo que for líquido e que contenha carga orgânica, eu posso receber aqui. Vale a pena mencionar que todas as estações de tratamento de água e esgoto hoje recebem esse líquido. E elas não foram projetadas para isso. Elas foram projetadas para tratar água convencional e esgoto. Por quê? Porque a carga orgânica desses resíduos é muito alta. Eles não foram projetados. Mas o biodigestor foi projetado para isso. Então, eu faço a biodigestão, eu capturo o gás, eu condiciono esse gás, aqui está na forma de tratamento, mas ele é um condicionamento. O biogás, eu queimo ele em gensets, em conjuntos de geradores de energia, e produzo energia elétrica e energia térmica. Se eu fizer um bypass e capturar esse biogás e levar isso para uma unidade de purificação, eu chego no gás natural renovável. É isso que nós vamos fazer lá em São José dos Campos. Quero mostrar alguns números para vocês. O projeto está preparado para trabalhar 400 toneladas por dia, sendo que o compromisso da Sabesp é entregar 100 toneladas por dia de lodo de ETR. 200 toneladas por dia são resíduos orgânicos segregados na origem. Veja que eu sempre friso segregados na origem, porque segregar o resíduo orgânico na origem é o que faz a diferença. São sobras de efluentes ou rejeitos da indústria de alimentos, do SEASA, lá de São José, das feiras livres das cidades, dos supermercados e cadeias de fornecimento de alimentos daquela região. Pode continuar. Desculpa. São exemplos típicos dos resíduos que nós mapeamos e caracterizamos para isso. Por fim, os resíduos líquidos são 100 metros cúbicos dia de resíduos líquidos. Laticínios, bebidas e refrigerantes, por isso que a Ambev e a Heineken estão nesse projeto, entre outros. Tá? Eu coloquei aqui uma quarta corrente que vale a pena mencionar, porque é a corrente do óleo de cozinha usado. Ela não me serve como um meio fim, mas ela permite que eu padronize a DQO de alimentação ao biodiesel. Então, eu tenho flutuações de várias dessas. Então, o que acontece? Acontece que o óleo de cozinha é um coringa, por isso que eu estou falando em 5 toneladas dia, é um coringa que me faz ajustar dentro da faixa de especificação da alimentação do biodigestor o ótimo do meu processo. Isso é muito interessante porque óleo de cozinha, apesar de que muito do óleo de cozinha é levado para a produção de biodiesel, mas óleo de cozinha ainda é um problema sério no tratamento de água das nossas ETRs. Certo? Bom, por outro lado, ao se fazer a biodigestão, o que eu vou obter? Eu vou obter algo como 2.200 ou mais metros cúbicos hora de biogás. Esses 2.200 vai me permitir produzir 2 megas de energia e 1.000 metros cúbicos hora de biometano. 1.000 metros cúbicos hora de biometano é equivalente a produzir 1.000 litros de óleo diesel. Porque quando se coloca esse biometano num caminhão
movido a gás natural, é o biometano, sim, o consumo é 1 para 1. Então, ele consome aquilo que aquele equipamento consumir em diesel, ele vai consumir a mesma quantidade em normais metros cúbicos de biometano. Então, é a mesma coisa. Se eu falar produzir 1.000 metros cúbicos, eu estou produzindo 1.000 litros de um substituto de diesel fóssil. Né? Agora, nesse caso específico, vale lembrar que nós optamos por fazer os dois. Eu poderia só fazer metano ou eu poderia só fazer energia. Nós optamos por fazer os dois por uma simples questão de lógica. O dia que, por um processo qualquer, por um problema de processo qualquer, eu não conseguir especificar esse biometano de acordo com a ANP, eu simplesmente queimo no modo gerador e continuo produzindo, e assim eu elimino qualquer possibilidade de ventar esse biogás no meio ambiente. E, por último, bio-CDR, o biofertilizante, nessas condições. O que muda de um para o outro é a quantidade de água contida no biodigestado. Eu queria só mostrar aqui, o mais importante é que nós fizemos os cálculos de mitigação de gás de efeito estufa. O projeto em si tem um total de 1.270.000 toneladas de CO2 equivalente para esse projeto. Esse projeto trabalha 365 dias do ano, ele não para. O projeto de biodigestão não para a manutenção. Por quê? Porque as arqueias, que são as bactérias contidas dentro daquele bioreator, elas têm que comer 24 horas por dia. Se eu parar, eu tenho um desequilíbrio entre elas, e aí eu posso causar um distúrbio biológico, e eu tenho que fazer o restartup biológico do sistema. O que me custa aí 2 semanas de reator parado. Então, eu não posso parar isso. Tá? Por fim, eu coloquei aqui a lei, né, dos resíduos de grandes geradores, mas eu também coloquei aqui um raio-x, que foi um trabalho que a Unesp fez e que foi lançado, esse trabalho foi divulgado no meio do ano passado, muito interessante, na qual ele fala, na cidade de São Paulo, existe aproximadamente 48.000 barraquinhas de feira livre e se realizam 942 feiras livres no ano da cidade. Veja só, nós estamos falando aqui em gerar entre 19.000 e 60.000 toneladas de resíduos. Gente, são 15.000 a 18.000 toneladas de comestíveis e não comestíveis entre 6.400 a 31.900 toneladas. Eu não vou considerar aqui os recicláveis comerciais. Vamos só focar no orgânico. Imagine que quantos bioreatores nós poderíamos colocar e setorizar esses projetos de biodigestão aqui. É um potencial enorme. E nós deveríamos pensar nisso e levar esse biodigestado de volta ao campo para, pelo menos, tentar equilibrar um desequilíbrio enorme de fluxo de micro, médio e macronutrientes que vem do campo e vem para a cidade e que da cidade vai para o esgoto. Enfim, eu fiz uma conta aqui pequena, são 12.000 toneladas dia de RSU. Esse dado também é da prefeitura, com 47,3% de resíduos orgânicos domiciliares, nós teríamos algo como 5.700 toneladas dia de resíduos orgânicos segregados entre os domicílios.
E por que eu fiz isso? Eu gostaria de mostrar, por último, uma experiência da cidade do Porto, lá em Portugal. Eles criaram, em 2000, um conceito muito diferente. Esse conceito eu quero que cada domicílio separe o seu orgânico da mesma forma em que ele separe o plástico, o vidro, o metal, o papelão, né? Eu quero que ele também separe o orgânico. E olha o que eles montaram. Eles montaram uma... Está vendo a foto ali? Aquela foto é a cestinha plástica. Você recebe da prefeitura um saco plástico biodegradável. Você coloca naquela caixinha, aquela caixinha tem um volume de 7 litros. Você recebe um cartão magnético, eu estou segurando um cartão magnético ali, aquela mãozinha minha, porque eu quis fazer essa experiência própria. Você vai até o BIM, que é esse do centro, passa o cartão magnético, ele libera, você abre, despeja o seu orgânico, você fecha, lacra e vai embora para casa, simplesmente coloca um novo saquinho na sua cestinha e acumula o novo volume de orgânico. E a prefeitura sabe quem eu sou, quantas vezes eu fiz isso e que volume básico, se considerar 7 quilos, eu estou gerando de orgânico. Tá? Então, ela tem um mapeamento disso. Quando esse BIM completa, emite um aviso a um equipamento que vai até o local e só troca de BIM. Deixa o BIM vazio e leva o BIM cheio para o biodigestor. E lá ele descarrega e lava o BIM. Aquela água vai para o biodigestor também e ele devolve o BIM para novas reposições. Tem um filminho que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês possam ver. Tem só? Bom, por último, eu fui conversar com as autoridades da cidade de Porto a respeito disso. E a primeira pergunta foi o seguinte: o que você faz com isso? Né? Ele falou: bom, nós levamos parte para o biodigestor e algumas localidades, porque não é toda a cidade do Porto que tem isso, são algumas regiões apenas, porque eles estão implementando o sistema. Esse sistema foi copiado de uma cidade na Itália. Tá? Inclusive, esses equipamentos foram importados da Itália. Tá? E ele disse que parte vai para compostagem. Então, ele tem as duas. Né? Mas a ideia é que seja tudo levado para o biodigestor. Por quê? Porque o biodigestato sólido
já é meio composto orgânico. Eles só precisam fazer a maturação e a relação carbono-nitrogênio daquele biodigestático que sobrou. E aí ele fala assim, eu arranco todo o orgânico solúvel, ou seja, aquele orgânico que vira biogás, e o que sobra, o insolúvel, eu transformo em fertilizante. Obviamente, isso daqui é só uma ideia. E eu acho que se eles lá, na cidade do Porto, estão implementando, já estão no 3º ano, estão implementando por partes, eu acho que um piloto aqui numa região que poderia ser uma região que tenha características específicas para isso, ou que tenham problemas ambientais mais graves, ou mais dificultosos de serem resolvidos, poderia ser uma solução. Por último, eu quero terminar, e aí eu estou aberto a qualquer comentário, perguntas que eu conseguir responder, para dizer que nossa intenção, com o projeto de São José dos Campos, é realmente mostrar essa solução para o Brasil. E queremos, pela experiência que temos, replicar aquele projeto para todo o estado de São Paulo. E a ideia básica é, de imediato, construir na região metropolitana de São Paulo, provavelmente dentro da ETE ABC da Sabesp, porque lá tem área disponível para isso, e construir uma na região metropolitana de Campinas. E, obviamente, não significa que vamos fazer isso, mas significa que o nosso plano é criar um pipeline de reatores para que a gente possa aproveitar a disponibilidade de resíduos orgânicos e oferecer as alternativas de destinação ambientalmente correta ao orgânico geral. Obrigado. Era isso que eu queria apresentar. Acho que já podíamos abrir aí a conversa, essas perguntas, que ia muito agradecer a exposição excelente que foi feita, viu? Temos que lembrar que nós temos um período muito importante, que é o de revisão do nosso plano integrado de gestão de resíduos sólidos, né? Isso está hoje sendo analisado no âmbito do gabinete da prefeitura e vai ser orientado aqui numa junção de esforços de Seclima com a SP Regula. Então, é muito interessante nós termos esse tipo de posição e de experiência trazida à baila aqui para os nossos conselheiros, para que a gente possa debater. Por favor, Maria Fernandes. Eu fiquei ouvindo aqui a apresentação, parabéns. O mundo dos nossos sonhos, a gente tem que começar. Já temos um caminho caminhado, né? É redundante, mas é verdade. Eu fiquei imaginando todo o lixo das cozinhas da Secretaria Municipal de Educação, né? Não sei se já tem uma conversa iniciada, eu até mandei um WhatsApp para o secretário, mas ele deve estar em reunião, não respondeu. Se não tiver ainda nenhuma conversa iniciada, eu gostaria de saber o caminho, porque... Olha, o caminho é aqui, manda para a gente. Não, eu estou mandando a possibilidade de conversar com quem de direito, porque é evidente que tem que capacitar as pessoas, tem que ter equipamento adequado, a rede tem que se sentir incluída e partícipe de uma ação como essa, mas é um volume bastante alto, porque eu conheço os céus, e que é bem pequeno perto de toda a rede, e o volume de lixo orgânico é altíssimo. É altíssimo. Então, fica aqui a sugestão, eu estou à disposição para iniciar uma conversa.
Evidente que se o secretário me barrar, eu vou falar perdão, mas eu acho que ele não vai me barrar, porque ele também aprecia demais esse campo do meio ambiente, ele se sente bastante responsável por isso, e a gente podia, a secretaria já tem 99 ações participando aí desse programa do calendário 2030, né? Mas essa não está incluída. Então, estou aqui à disposição e abrindo as portas para esse tipo de início de conversa. Muito obrigada. Por favor. Maria Amélia, muito obrigado. Eu acho a sua ideia maravilhosa, porque nós poderíamos ter acesso a esse resíduo orgânico, como você muito disse, que o volume é significativo, mas eu gostaria de colocar mais uma ideia em cima da sua ideia. Vamos lá. Poderíamos transformar a oportunidade de coletar nos céus, nas escolas, mas um trabalho de conscientização, incluindo a química, a bioquímica e a conscientização ambiental, tudo num único programa, onde os alunos iriam aprender o que é biogás, iriam aprender o que é biodigestão, conceitos de reciclagem, de reutilização, e todo um conjunto de ações que poderiam transferir conhecimento ao aluno na sua etapa mais importante de formação como cidadão. Perfeito. Essas 99 ações, já existem algumas ações educativas. Desculpa, eu interrompi alguém? Não, pode falar. Já existem algumas ações educativas, confecção de cartilhas e outras ações voltadas à conscientização do aluno. Mas aí ele poderia participar, né? Dessa coleta, ele ia ver uma ação, o exemplo educa mais que qualquer giz na lousa, qualquer palavra. Ele ia ver a escola mobilizada nessa ação que ele está aprendendo em sala de aula. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Isso é um assunto que eu acho que a gente pode abrir um espaço, Maria Amélia, que eu sugiro nós montarmos dentro do nosso comitê um grupo de trabalho específico, até convido agora os nossos amigos para estarem dentro, tá? Para que a gente possa desenvolver um projeto, né? E aí sim, encaminhar para as secretarias, né? FIM e o gabinete, tá certo? Estou dentro. Está dentro? Então fica a proposta para a gente deliberar agora aí no comitê, tá ok? Obrigado, Maria Amélia. Excelente. Obrigado. Obrigado. Olímpio, por favor. Parabéns pela iniciativa, é muito interessante e auspicioso, né, ver um projeto desse sendo encaminhado aqui no Brasil. Eu pertenço a outro comitê também dessa mesma prefeitura, que é o CONFROTA, que é o Conselho de Substituição de Frota de Veículos a Diesel, de ônibus urbanos, e outras frotas também de uso intenso a diesel, para operar com combustíveis não fósseis, né? E as duas alternativas que a gente tem hoje, mais prontas, né? Eu diria assim, comercialmente, são os veículos elétricos, os ônibus elétricos e, por outro lado, o biometano. São os veículos a gás, né, que podem operar com motor a gás, movidos a biometano. A prefeitura está concentrando um esforço muito grande na substituição da frota de ônibus para elétricos, mas ainda falta um esforço maior da Prefeitura de São Paulo para entrar no campo do biometano, né? E está acontecendo um projeto, se não me engano, na Conlurb, né, de 600 ônibus de caminhões de coleta de lixo movidos a gás.
a biometano. E ele vai precisar desse biometano, né, para poder circular em São Paulo, para fazer a coleta de lixo. Então, esse projeto poderia ser conjugado, né? Esse projeto que vocês pretendem fazer aqui na área metropolitana de São Paulo poderia ser conjugado com essa necessidade de mover essa frota de ônibus, caminhões de coleta de lixo em São Paulo. E tem outras frotas também, né? De veículos escolares, de caminhões de entrega, etc., que também precisam cumprir essa lei, que é a Lei 16.802 de 2018. Né? Então, eu queria saber se vocês estão a par dessa lei e dessa necessidade que já existe em São Paulo de se substituir essa frota diesel de veículos de transporte de passageiros e de carga e serviços aqui em São Paulo. Olímpio, obrigado por abordar esse assunto. Nós não fizemos absolutamente nada aqui na cidade de São Paulo a respeito disso. Mas, lá em São José dos Campos, onde é o nosso primeiro projeto, uma das coisas que também pesou na decisão de se produzir 2 megas de energia foi o fato de que a prefeitura da cidade sugeriu usar o corredor azul, que é o corredor verde que eles instalaram lá de ônibus elétricos, é apenas um corredor único nesse momento, e ele queria usar essa eletricidade produzida pelo resíduo gerado da cidade para mover a frota desse corredor específico. Então, nós fizemos os cálculos e chegamos à conclusão que os 2 megas seria suficiente para isso. Tá? Com relação ao biometano, eu particularmente visitei a cidade de Bolonha, Itália, onde todo o resíduo orgânico de restaurantes, hotéis, bares, similares, vão para o biodigestor, produz o biometano e move a frota de toda a cidade de Bolonha com esse biometano, né? Que é um exemplo típico do potencial que isso existe. Com relação aos caminhões compactadores, nós temos aqui uma discussão muito grande com alguns operadores do sistema. Primeiro, porque eles falam que o caminhão movido a biometano é mais pesado e que rouba carga útil no transporte do resíduo. E há uma experiência na cidade de Indaiatuba com caminhões compactadores elétricos e que está se mostrando ser mais viável usar um compactador elétrico do que um compactador a biometano. A experiência aqui foi melhor. Então, nós estamos ainda tateando esse assunto, Olímpio. Essa que é a verdade. Porém, por que isso? Porque nós não temos muita penetração nesses operadores, né? O nosso negócio é da porteira para dentro, né? Agora, em São José, nós estamos fazendo eletricidade renovável para esse corredor específico deles. Olímpio, interessante você ter conversado, porque afinal você sabe, nós também estamos no Confrota, né? E a ideia nossa pelo Confrota, né? E a gente tem que lembrar o seguinte: esses assuntos agora estão todos sendo concentrados na nossa secretaria. Né? Confrota está aqui, né? Assumimos a presidência do comitê. E o que nós estamos pretendendo? A visão conjunta nossa, utilizando os comitês todos que nós temos. O de economia, o Confrota, o consultivo e os grupos de trabalho específicos. Nós temos, primeiro, a fase geradora de energia descarbonizada para a cidade de São Paulo. Então, nós estamos buscando fazer um balanço de massa do que pode ser fornecido de biometano para a cidade.
E nós já fizemos, inclusive, no Confrota, exposições, né, relacionando a questão, inclusive, da própria biogás, né, relacionando a possibilidade, o potencial de produção de biometano na cidade de São Paulo, que é imensa, né? Nós somos, eu acho que, a única cidade com escala para isso, né? E se a gente somar isso com a produção do estado de São Paulo, né, nós somos, acho que, o único país no mundo com esse tipo de escala de produção. Nós temos 600 compactadores. Né? Estamos acompanhando as compras dos primeiros compactadores a gás natural, né, que estão sendo fornecidos agora, tanto para a concessionária Logra, como para a Ecourb. Estamos acompanhando. Né? A Ecourb já está produzindo o biometano no nosso único aterro dentro da cidade, e a Logra, ela busca também parte do biometano do que está sendo produzido em Caieiras, né? Mas há um convênio com a Comgás, que é a nossa concessionária, para integrar esse biometano na nossa rede de distribuição. Nós precisamos do biometano não só para os compactadores, mas também para as vans, né, e para os táxis. Né? Quase um terço da nossa frota é de veículos movidos a gás, né? A GNV, que nós pretendemos venha absorver a nossa produção também de biometano. Então, essas alternativas no que tange à gestão dos resíduos sólidos vai casar ali na frente com o nosso esforço. Né? Ontem estivemos também com o pessoal da Abiov, que veio aqui conversar conosco, né? Porque nós temos que pensar também no biodiesel. Né? Há uma experiência já em Curitiba, né? E nos foi enviado ontem todo o balanço de Curitiba com referência à utilização dos ônibus, né, movidos a biodiesel 100%. Né? A legislação recente agora no Brasil estabeleceu o B12. Né? Nós vamos para o B13, B14, B15, né? Tá certo? Então, a ideia nossa é, de repente, aqui em São Paulo, também estabelecer o B20, entendeu? Mas é algo que nós vamos estudar no Confrota. Então, a ideia, Olímpio, é nós abrirmos o nosso leque naquele canto do Confrota, mas também do lado de cá, né, começarmos também a fazer a produção, entendeu? Esse é o casamento, tá? Obrigado pela pergunta. Foi bom porque abriu espaço para a gente expor o que a gente está pensando estrategicamente na secretaria, tá? Olímpio, eu acho que eu tenho maior interesse em poder participar de algum trabalho que você, desculpa chamar de você, pelo amor de Deus. Mas pode falar. Você está liderando. Nós temos tecnologia para isso, nós temos conhecimento e temos interesse em poder participar dessas discussões com o objetivo de contribuir com visões outras que não sejam aquelas que vocês estão lá. Mas, enfim, eu gostaria apenas de complementar. Eu fico imaginando, foi falado de vans e táxis, mas a prefeitura lançou, o governo do estado lançou um aplicativo. A prefeitura lançou um aplicativo semana passada, foi? Você imagina esse aplicativo onde dizer o seguinte: pô, esse carro movido a biometano. Mas o biometano vai entrar. Nós estamos verificando primeiro, porque tem um sistema. Nós temos o DTP, que é o Departamento de Transporte Público, que é responsável pela homologação dos veículos. Tá? Nós temos a SP-Trans, que é a nossa agência de engenharia de transporte, que é responsável pela fiscalização, pelo acompanhamento dos processos de descarbonização das frotas concessionadas e também das autorizadas. Então, tem um sistema que precisa ser passado. Há uma meta estabelecida para até 2024, de nós termos pelo menos 20% da nossa frota concessionada de ônibus eletrificada. Então, há 2.600 ônibus que a gente vai precisar adquirir, e é por isso que a SP-Trans baixou uma norma proibindo que as concessionárias adquirissem ônibus a diesel.
para fazer um convite, né, para que os concessionários da substituição, e a substituição nossa natural é de 1.100 ônibus por ano. Então, aí nós já temos 1.110 ônibus encomendados e agora já estamos tendo a notícia, né, Olímpio, de que tem mais 450 que já foram encomendados elétricos. Então, a ideia é que nós vamos atingir os 2.600 ônibus elétricos até 2024. Mas isso não impede que a gente faça o programa de transição com as demais rotas, que está sendo monitorado. No caso dos táxis, nós estamos vendo todos os veículos capazes de serem utilizados. E testamos ontem já a primeira van que já está sendo feita em retrofit para elétrico com um custo menor do que o diesel. Então, é muito importante a gente estar observando todos os projetos. O retrofit para nós é muito importante também para que a gente possa fazer as adaptações. Então, isso está correndo. O que nos interessa agora é montar a estrutura de descarbonização, de geração de energia. Por quê? Porque a nossa ideia no outro ponto é, para o balanço de descarbonização da prefeitura, nós temos as fontes das quais nós podemos adquirir a energia na rede do Smart Grid. Entendeu? Esse é o ponto. É isso. Tá? Perfeito. Ok. Quem mais? Henrique, você levantou a mão ou está coçando o cabelo? Ok. A Maria Amélia levantou a mão de novo ou não abaixou, Maria Amélia? Não abaixei, desculpa. Ok. Verifiquem no chat lá se tem alguém que se manifestou. Por favor. Parabenizar. Está lá. O programa, se ele seria elegível para MDL, a Jane Silda Ramírez, né? Totalmente. 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 Ele pode ser, está estabelecido, ele pode ser elegível nos programas também de crédito de carbono. Só para dar uma informação técnica. No projeto de São José dos Campos, 11,5% da receita do projeto vem de crédito de carbono. 11,5% da receita total vem de crédito de carbono. E o ponto aqui é interessante, porque são duas fontes básicas. Primeira, metano evitado ao aterro, porque eu estou deixando de levar o orgânico para o aterro, consequentemente estou evitando que esse metano, que tem um potencial de gás de efeito estufa 25 vezes maior do que o CO2, vá para a atmosfera. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu estou substituindo, estou gerando energia renovável e estou substituindo combustível fóssil, outro crédito de carbono. Então, sim, é totalmente possível isso e já está considerado no projeto. Explicado, Jane? Ok? Alguém mais tem alguma colocação? Obrigada pela resposta. Obrigado, Jane. Obrigado por ter se manifestado. Alguma outra questão, por favor? Podemos aqui falar aqui na mesa. Alguém quer fazer alguma colocação a mais? Não? Eu queria perguntar como é que você está nesses projetos todos, a questão da mão de obra. Treinamento de mão de obra necessário, projetos mais sofisticados dessa hora. Nós temos a nossa central, tinha até dentro dos slides ali, nós temos um programa de qualificação de mão de obra. Qualificação essa, profissionais na área de elétrica, na área de mecânica, na área de população. Nós temos buscado, às vezes, pessoas que saem do Senai, pessoas mais novas, ou pessoas já que queiram mudar de profissão, qualificando essas pessoas. Então, a gente já tem dentro da empresa, dentro do grupo Enesa,
É um programa de qualificação do setor e um programa de qualificação de mão de obra. Ele vai demandar muita mão de obra, né? Se espalhar para o Brasil. Se você me permite, no nosso programa lá de São Luís do Maranhão, nós adotamos exatamente isso, junto com o governo, junto com a prefeitura, e nós deixamos lá para a cidade, então, qualificado 900 profissionais, entre soldadores, eletricistas. Isso, inclusive, me rendeu o título de cidadão maranhense, exatamente por ter feito esse tipo de programa junto à cidade de São Luís e junto ao Estado. Item importante, hoje, grande parte da mão de obra que nós utilizamos em todos os nossos projetos do Brasil, muitos deles são maranhenses. E nós temos dentro do programa a mesa de colocação de mão de obra, toda vez que nós ganhamos um projeto novo, São José dos Campos vai ser um caso, hoje a gente está em Mato Grosso com um projeto muito grande da área de papel, é colocar um aviso da seguinte forma: você que é nosso funcionário e tem interesse em voltar para a sua terra natal, e é lógico, dentro daquele projeto, sua vaga está garantida. Então, ele tem a oportunidade de trabalhar para fora do Estado e também, quando tiver a oportunidade, tiver uma obra no Estado dele ou na cidade dele, ele tem prioridade para ser demitido. O que eu já estou imaginando é a gente montar uma central no sul do Brasil, de São Paulo, das margens, digamos. Nós temos uma central. O São Paulo tem um sistema forte, inclusive, de emprego de pessoas desassistidas, que podem ser treinadas e pegar esse sistema. Eu já estou imaginando justamente nos projetos que a gente tem no terceiro setor, na ONG. Permita dar um exemplo do que nós estamos fazendo na planta de etanol de milho. É uma coisa tão recente quanto são esses biogestores. Né? Nós firmamos um acordo com a Senai Sematec, Salvador, e a Universidade Federal da Bahia, para formar engenheiros especializados em como processar milho para a produção de etanol. Então, o esquema é o mesmo. Nós queremos formar pessoas que entendam de biodigestão, mas no aspecto não teórico, no aspecto prático de operar um bioreator. Eu fui procurado esses dias pela Unesp. Eu já estou imaginando fazendo casamento aqui também. Excelente. Se for o caso, para você. Excelente. Mas nós temos aqui em Arujá o nosso centro de distribuição, a gente atende todas as nossas obras do Brasil através do nosso centro em Arujá, e nós temos feito isso lá. Porque além do pessoal operário, vamos dizer assim, do operariado, todos os gestores têm que estar treinados. Todos eles. Eu tenho dado se o gestor não só um termômetro, isso que o Alfredo falou, eu estive num dos clientes que a mesa está mobilizada no Pará. O cliente faltou pouco para dizer: não desmobiliza, não leva os seus profissionais qualificados embora, porque eu preciso desse pessoal aqui para os próximos projetos. O presidente lá da Hydro Norte, que é um cliente nosso já de muitos anos, né, e o Carlos Neves, ele sempre nos incentivou muito a fazer isso aí. E a gente formou muita gente de mão de obra lá no Pará. E aí ele falou: não, quero dar mais obras para vocês para que essa mão de obra permaneça aqui. Não, isso é muito bom porque é o social. Então, sim, capacitação é tudo. Exatamente. Manuel, só falar um pouco mais alto. A minha pergunta vem de encontro ao seguinte: nós estamos falando de um reator. Não é um reator, é um bioreator. Tem vida lá dentro. Né? O senhor falou de formação de eletromecânico, isso aí para mim é até fácil de fazer. Você lá e faz. Quem está formando as pessoas? Um bioreator tem a pH, temperatura, e nós temos outros parâmetros para você trabalhar. Quem está formando como estão sendo produzidos pessoal para controlar o reator? Controlar uma válvula que abre e fecha, isso aí você coloca um eletrocontrole, ele abre e fecha, controla se quiser. Agora, que entra e que sai, tem que controlar e tem que ter uma pessoa. A pessoa que olha aquilo lá, aquilo não é um reator químico, onde entra os produtos, temperatura, pressão e sai. Você tem toda a razão.
Aqui é um bioreator. Isso, E uma indústria fiel uma coisa. Indústria de alimentos que você falou. A cervejaria, por exemplo, ela de tempos em tempos, é por diacinóis, ela mete um composto lá para limpar aquilo, que ele nunca fala o que é. Ele não vai falar com você que ele coloca lá, porque segredo do se o sujeito não tiver uma separação lá na frente, da lavagem, das normas de fermentação, e não só isso, esse sistema é feito geralmente em alta temperatura. Se você meter lá a 40, 50 graus, está matando isso, está esterilizando o teu recurso. Aí o que você falou, 2 semanas que você voltar a operar. Seja isso, precisa ter alguém olhando que aquilo não é reator. Aquilo tem vida lá dentro, você não consegue enxergar. Você não a sua colocação tem 2 respostas. A primeira é uma resposta mais técnica. Quando você recebe, só nos tanques de recebimento, você não manda dos tanques de recebimento direto para o reator. Você tem os buffer tanks, que são tanques intermediários, onde a função primordial desses buffers são controlar pH, teor de sólidos, temperatura, DQO. Essa é a função do buffer. E analisar contaminantes que, principalmente bactericidas industriais, que porventura possam estar contidos naquele buffer. Então, é dessa forma que esses complexos de biodigestão funcionam. Quem é que vai cuidar do treinamento do operador da questão bioquímica do sistema? É o provedor da tecnologia. Chama-se Veolia. Veolia. Fabricada multinacional francesa. Vocês devem conhecer, porque ela opera também resíduos urbanos. Quando nós firmamos um contrato com eles para adquirir a tecnologia, estava contido nesse contrato que eles iriam fazer a formação dessas pessoas relacionado à bioquímica do processo. Porque, de novo, essa bioquímica não se encontra em qualquer estilo. Ok? Está respondido, mano? Ok, eu acho que a gente teve uma aula boa aqui do estado da arte da situação, né? Nós poderíamos dar por encerrada, então, a nossa reunião de hoje, né? Tem alguma questão a mais? Tem uma questão aí que a Vânia colocou aí no chat. Ela quer fazer uma colocação, mas não é referente à apresentação. Trata do encaminhamento da reunião. Ok, Vânia, por favor. Boa tarde, boa tarde já a todos. Parabéns pela apresentação, achei ela bem interessante, gostei bastante. Mas eu queria saber, porque na verdade a gente tinha conversado na última reunião, e por isso que eu pedi a ata e já reforçar, eu não vi ela no chat, então eu pediria encarecidamente se pudessem mandar, porque eu não sei o que está acontecendo com o meu e-mail, tem alguns e-mails que não estão chegando para mim, isso aconteceu inclusive com o e-mail da minha chefia, tá? Então, se puderem encaminhar a ata, eu não sei se ele está indo para algum lugar, eu estou tendo algum problema. Você sabe o que está acontecendo, Vânia? Antes até eu só abrir um espaço. Já há uns 3 dias, vocês devem ter notado problemas aí nas transmissões, né? Nós estamos sofrendo bombardeamento de ventos solares imenso, porque nós estamos entrando no período do ciclo de 11 anos das explosões solares. Então, as manchas solares estão sendo diretamente monitoradas por mais de 114 satélites, viu? No entorno do Sol, né? Porque a situação é grave. Nós tivemos aí um estressamento do nosso escudo magnético muito grande, viu? Nessas últimas 72 horas. Na Argentina, inclusive, teve uma tempestade elétrica magnífica, né? Do ponto de vista de visão, né? Mas é tudo um problema. Para você ter uma ideia, nós estamos com interferência nas ondas de rádio para menos de 35
MHz. Viu? Então, isso está interferindo nas comunicações. Pouca gente está a par disso, mas o nosso sistema aqui é de Seclima, a gente precisa ficar a par, né? Desculpa aí o... Imagina, eu até agradeço aí a explicação, porque a gente estava até comentando a dificuldade, o que seria, né? Mas, enfim, tirando isso, o senhor tinha pedido para a SEAB, né, Secretaria de Habitação, que eu estou representando nesse momento, trazer a apresentação sobre o que está sendo feito na área de mananciais, né? Isso. Daí tinha se comentado de fazer uma reunião extraordinária, tentando trazer a Sabesp. Eu queria saber como que está essa conversa com a Sabesp e com a CETESB, né? E também verificar, porque eu recebi uma agenda aqui no e-mail falando com algumas datas. Eu acredito que a próxima reunião seria 26 de abril, é isso? Eu preciso saber, porque quem vai trazer a apresentação, quem se dispôs, foi a Secretaria Executiva de Manancial, que é uma ala nossa de SEAB, mas no caso não seria eu. Então, eu preciso dar a data para eles montarem a apresentação e fazer a apresentação para vocês, né? Deixa eu te explicar, Vânia. O Marco Palermo, da SP Urbanismo, e que era o coordenador da nossa Comissão de Segurança Hídrica, né? Ele já se dispôs a vir no dia 26, justamente para fazer a explanação inicial, né, do estado da arte dessa questão de segurança hídrica e saneamento, né? Então, nós estamos já em tratativas para poder dar esses dados todos na próxima reunião, Vânia. E será muito bem-vinda a explanação da SEAB, viu? Da Secretaria Executiva de Mananciais. Nós vamos tratar disso. Fica tranquilo. Eu aviso para Mananciais se preparar para dia 26, então? Isso. Pode se preparar para dia 26, tá bom? Tá ótimo, então. Tá, obrigada. Obrigado, viu, Vânia? Não, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Alguma outra questão importante? Então, eu gostaria muito de agradecer aos nossos amigos, o expositor. Excelente aula, viu? Realmente aprendemos muito. Estamos vendo algo que não é teórico, né? não é algo ideal, é o que está sendo efetivamente praticado. Né? Ou seja, nós estamos tratando com algo que nós podemos utilizar para o município de São Paulo, isso é muito importante, e vamos tratar daqui a pouquinho, mais adiante, no âmbito desse nosso comitê, sobre essa questão, quando formos pegar firme na questão da gestão dos resíduos sólidos urbanos da cidade de São Paulo, tá bom? Muito obrigado a todos, viu? Um grande abraço, uma excelente tarde, né? E queria me pôr aqui à disposição, inclusive, para que os demais conselheiros, se tiverem alguma questão, por favor, se dirigam, então, à nossa secretaria. Eu quero anunciar que nós vamos montar um grupo de WhatsApp também do Comitê de Ecoeconomia, viu? Estava faltando isso, é uma forma de nós nos mantermos mais conectados, né, durante as 24 horas, independentemente das nossas reuniões ordinárias, viu? Muito obrigado, viu? Forte abraço a todos. Tchau, tchau.